Olá, como é que tá o som aí? Som aqui, tá dando pra ouvir direitinho? Só um pouquinho que já vamos começar o estudo, tá? Só um instantinho que já vamos começar, pessoal. Eu tive que alterar aqui, mas já vamos começar. Ok, tá dando pra ouvir bem, né? O som, a imagem, ok. Então tá bom, então vamos lá, né? Vamos fazer uma prece, pessoal. Vamos iniciar o estudo de hoje, então, levando os nossos pensamentos a Jesus, rogando o auxílio ao Mestre querido para nos envolver em mais uma noite de reflexões, de análises, de elevação, de auxílio. Ajuda-nos, Senhor, envolvendo-nos na Tua luz, na Tua paz, para que juntos possamos aprender e melhorar, auxiliar, servir e desenvolver o potencial que todos temos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que a luz do Teu amor nos envolva, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Boa noite, pessoal. Um grande abraço a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos, tá? A gente iria fazer no Facebook, mas no Facebook tava muito pesado, tava inviável, né? Então, nós vamos fazer por aqui mesmo no YouTube, tá? Dá só um minutinho aqui que eu vou colocar um link aqui para facilitar para o pessoal. Só um instantinho. Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? O som tá ok? Som e imagem, tá tudo bem, né? Boa noite, Cris. Boa noite, Eliana. Boa noite, Michela, Helena. Boa noite, Leila. Um abração. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos lá, né? Ok. Fazia tempo que eu não realizava o estudo aqui no YouTube. Ok? Então vamos lá, pessoal.
Vamos então continuar com o capítulo 12, né? Clarividência e clareaudiência, tá? Ok, vamos começar no capítulo novo então. Vamos lá? Notei que a reunião atingia a fase terminal. O Antônio Castro, ele havia tido aquele desdobramento, né? Vocês lembram que na semana passada a gente viu o desdobramento do Antônio Castro, né? Ele foi e encontrou aquele antigo trabalhador do grupo deles, tal, né? E aí ele voltou, né? E finalizaram a sessão, né? Então aqui por isso que o André Luiz está falando, né? Notei que a reunião atingia a fase terminal. 2 horas bem vividas haviam corrido céleres para nós. Raul Silva consultou o relógio e cientificou os companheiros de haver chegado o momento das preces de despedida. 2 horas haviam se passado, né? É um tempo que a gente costuma utilizar mesmo 1h30, 2 horas, né? É um tempo médio que a gente usa mesmo, tá? Sejam todos bem-vindos, pessoal. Um grande abraço, viu? Isso, ok. Então vamos lá. Os amigos sofredores, aglomerados no recinto, poderiam receber vibrações de auxílio, enquanto os elementos do grupo recolheriam por meio da oração o refazimento das próprias forças. Nas orações finais, né, pessoal? Momento das preces de despedida, os sofredores que estavam ali em torno da mesa, em torno dos trabalhos, poderiam receber recursos interessantes ali para a sua melhora, né? E também os trabalhadores do grupo, né? Os elementos do grupo recolheriam por meio da oração o refazimento das próprias forças. A gente costuma utilizar em torno de uns 15 minutos, mais ou menos, para a preparação final, né? A gente costuma utilizar esse tempo, mais ou menos, né? Para que nós possamos irmos nos desligando das comunicações de caráter inferior, né? Os espíritos necessitados, e a gente possa ir se ligando aos espíritos amigos, aurindo forças novas, né? Nos reabastecendo de energias revigorantes para retornarmos aos nossos lares, né? Geralmente a gente pega uns 15 minutos para fazer esse trabalho, tá? Ok. Então vamos lá. Pequeno cântaro de vidro com água pura foi trazido à mesa. E porque Hilário perguntasse se iríamos assistir a alguma cerimônia especial, o assistente explicou afável: não, nada disso. A água potável destina-se a ser fluidificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de subido valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes, né? Então, a água fluidificada, né, pessoal? A água, como elemento neutro que ela permite aos espíritos amigos concentrarem ali recursos refazedores para todos nós que despendemos energias, elementos, né, orgânicos importantes durante a reunião, tá? Inclusive, embora o pessoal do centro aqui da reunião mediúnica trouxesse a água apenas no final da reunião para ser fluidificada, nós costumamos, nas nossas reuniões, deixar a mesa, deixar uma garrafa, né? Um copo com água para cada um sobre a mesa, um cuidado para não ficar derrubando e tal, né? Mas a gente costuma deixar por quê? Porque a gente foi aprendendo que, na verdade, os espíritos amigos já vão nos munindo de certos elementos que nós necessitamos
através da ingestão de água durante a reunião. Tá? Isso ajuda muito no refazimento, às vezes após uma comunicação, às vezes exige até da garganta do médium, elementos assim, força um pouco a garganta do médium, um espírito que fala durante um tempo um pouco maior, então exige, para mim mesmo que sou doutrinador, né, eu tenho que estar tomando água a reunião inteira praticamente, né? E a gente percebe que os espíritos aproveitam, inclusive, nós ingerirmos essa água durante a reunião, conforme a gente vai tendo sede, naturalmente, né? E vão nos munindo também de elementos durante a própria reunião, tá? Então, não propriamente, não no final apenas da reunião, mas já vão fluidificando e nós já vamos utilizando, né, e repondo certos elementos que nós necessitamos já durante a reunião, né? Isso é algo que nos chama a atenção aqui. Ok. Então vamos lá. O Hilário perguntou, né, se eles iriam participar de algum culto, alguma cerimônia diferente, né? Mas na verdade não era uma cerimônia, né? Era apenas a fluidificação da água, né? Não tinha nada de cerimonial, não, né? Com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento, Clementino se abeirou do vaso de água, né, e, de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou coroado de luz. Então, Clementino, que é o dirigente do plano espiritual, né, ele se mostrou coroado de luz e vai fazer a irradiação para o recipiente de luz aqui, né? Daí a instantes de sua destra, a mão direita, espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino, que as absorvia de maneira total. Então, a energia que ele começou a irradiar ali para o vaso de água, né, para o recipiente, fez com que toda essa luz fosse absorvida pela água, né? Por intermédio da água fluidificada, continuou Aulus, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Então vejam o auxílio adicional que nós recebemos. Por quê? Porque eles observam que nós trazemos certas lesões, né? Certas deficiências no nosso corpo espiritual. Então tem o próprio trabalho, o esforço do próprio trabalho, mas tem também as deficiências que nós trazemos, as carências, as desarmonias que nós trazemos no nosso corpo espiritual. Então, somente esses fluidos, né, somente esse magnetismo espiritual superior poderá agir no nosso perispírito e, por fim, chegará ao nosso corpo físico. Mas aqui ele acrescenta, até que os interessados se disponham à própria cura. Até que os interessados se disponham à própria cura. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles nos nutrem, eles nos munem de recursos que nós mesmos poderíamos obter, talvez através da mudança de hábitos, né? Eliminando hábitos nocivos e utilizando hábitos saudáveis, né? O uso maior da oração, o uso maior da meditação, da visualização terapêutica, da autossugestão positiva. Talvez nós sanássemos muito mais facilmente, sendo autocuradores. Talvez nós mesmos pudéssemos, talvez não, nós podemos, né?
Mas aqui nesse caso específico, talvez nós pudéssemos fazer muito mais por nós mesmos, né? Ok? Mas aí a água fluidificada vem em nosso auxílio também para nos ajudar, certo? Aí vamos lá, né? O assistente silenciou, porquanto a palavra de Silva se fez ouvir, recomendando aos médiuns observassem, por intermédio da vidência e da audição, os ensinamentos que porventura fossem naquela noite ministrados ao grupo pelos amigos espirituais da casa. Então, o assistente silenciou, né? O Clementino, né? Porquanto a palavra de Silva, de Raul Silva, que é o doutrinador encarnado, né? Se fez ouvir, recomendando aos médiuns, que o doutrinador falou para os médiuns que estavam na reunião, observassem, por intermédio da evidência e da audição, pediu para eles se concentrarem mais uma vez, para tentarem perceber, através da evidência e da audição, né? Os ensinamentos que porventura fossem naquela noite ministrados ao grupo pelos amigos espirituais da casa. Então aqui é o que eu estava falando, né? A gente sai daquela sintonia em que a gente está buscando os necessitados, né? Nós saímos da sintonia apenas de contato com os necessitados para entrarmos em contato com os espíritos amigos. Não que nós não estivéssemos em contato com os espíritos amigos, mas é que o foco nosso, pessoal, o foco da reunião mediúnica é a 90%, a maior parte do tempo, o foco é auxílio, é caridade, né? É socorro. Né? Então nós não podemos chegar numa reunião mediúnica e ficar o tempo todo da reunião focados em receber mensagens dos espíritos amigos. Como quem apenas vai receber. Né? Nós estamos ali para doarmos também. Na maior parte do tempo para doarmos. É lógico que nós recebemos muito da ajuda dos bons espíritos durante o trabalho em que nós estamos também doando, em que nós estamos buscando, através da sintonização, os espíritos necessitados. O nosso objetivo ali é nos sintonizarmos com os espíritos necessitados. Então, 90% do tempo nós vamos ficar lá em torno dos necessitados. Uma eventual comunicação de um espírito amigo, às vezes através de uma reunião, uma comunicação muito penosa, muito dolorosa, muito difícil para o médium, pode haver uma comunicação no meio da reunião de um espírito amigo através do próprio médium para ajudá-lo na recuperação. Mas a maior parte das comunicações elevadas elas vão ocorrer mais para o final da reunião, já como coroamento do trabalho realizado, né? As palavras finais dos mentores, né? Da equipe espiritual. Tá? Então, é por isso que o Raul Silva está pedindo a concentração para que todos se mantenham ligados aos espíritos amigos, caso eles queiram dar alguma mensagem, né? Certo? A Leila colocou o objetivo principal é socorro aos necessitados. Exatamente, Leila. Então, isso mesmo. Né? Então, é muito mais nós ajudarmos do que nós recebermos mensagens. Né? As mensagens vêm também em menor número, né? Até porque nós temos que criar mais condição também para entrarmos em sintonia com os espíritos amigos. Nós também, normalmente, temos mais facilidade de entrarmos em sintonia com os necessitados do que com os espíritos amigos. É o que a gente observa, né?
Até porque nós estamos mais na frequência deles mais normalmente, né? A gente não tem lá muita elevação, então é mais fácil a gente sintonizar com os necessitados, né? Mas também pela insegurança que os médiums sentem, né? A maioria dos médiums dá a comunicação de um necessitado com mais desenvoltura e quando chega na percepção de um espírito amigo, ela fica com receio de falar alguma bobagem, né, de não conseguir expressar aquilo que o espírito está tentando dizer. Então, exige maior responsabilidade naquilo que vai falar, né? Quer dizer, então a maioria dos médiuns fica meio intimidado com essa posição de dar comunicação elevada, né? Mesmo que não seja uma comunicação muito elevada, mas os médiuns se retraem um pouco. Então eles precisam com o tempo adquirir maior segurança, exercitando, né? Para que consigam também dar mensagens dos espíritos amigos com mais facilidade, com mais segurança, né? A Eliana colocou, né? Na nossa só vem espíritos sofredores para acolhermos amorosamente. Nunca vem parente nem amigos. E no final, alguns mentores que trazem a mensagem, né, Eliana? Exatamente, né? Ok, exatamente. Eu acredito que a maioria dos grupos, né, pelo menos o que a gente conhece, a maioria dos grupos acaba sendo desse jeito, né? É, então, vê mais espíritos necessitados, né? E menos, de vez em quando, de vez em nunca, com uma frequência bem menor, parentes ou amigos já desencarnados, né? E os mentores com uma frequência um pouco maior. Tá? Eu tive contato com alguns parentes, né? Algumas pessoas que desencarnaram que a gente conheceu em vida, mas não foram tantas, né? Agora espíritos amigos, assim, a gente teve já bastante contato, né? A Maria Lígia colocou, mas em reunião pública, não será melhor uma reunião vibracional? Não, aqui, quando é uma reunião pública, nós podemos fazer uma reunião pública, veja bem, reunião pública de palestra e passe, né? Essa é a reunião pública que eu considero uma reunião pública, né? Normalmente uma reunião de palestra e passe. Aí você pode fazer uma vibração pelas instituições de caridade, os hospitais, hospícios, tal. Você faz vibrações, né? Agora, uma reunião mediúnica, no final você pode fazer as vibrações, as preces, as vibrações por essas instituições também, e aí por ocasião, por certos momentos, pode existir alguma comunicação, tá? É o que normalmente acontece, né? Boa noite, Bernadette, seja bem-vinda. Sueli. As experiências vividas nos trabalhos são também experiências orientadoras, educativas aos médios. Exatamente, isso aí. Muito, né? Um dos grandes objetivos da reunião é educar as pessoas, né? Oi, amor. Educar os frequentadores da reunião, né? É um dos objetivos. Educar os frequentadores da reunião, tá? Educar assim, né? Trazer princípios renovadores, os exemplos que a gente atende, os insucessos das pessoas, né? Ao chegarem à vida espiritual, o relato delas, o sofrimento delas, isso tudo serve para nós de um fator educativo, né? Que nos faz tomar mais cuidado com certos hábitos, certos modos de conduzir a vida, tá? Então isso realmente é importante, certo? Então vamos lá, vamos continuar, né?
Então o Raul Silva estava pedindo que o pessoal exercitasse ali a vidência, a audição, né? Tentando perceber alguma presença ali, tentando perceber alguma orientação que eles quiserem dar, né? Que os espíritos amigos quiserem dar. Reparamos que Celina, a médium Celina, que é a melhor médium do grupo, a Eugênia e o Castro, o Antônio Castro, aguçaram as suas atenções, né? Eles aguçaram as suas atenções. Clementino, fim do preparo da água medicamentosa, consagrou-lhes maior carinho, aplicando-lhes passes na região frontal. Então, depois que o Clementino aplicou passe fez a magnetização da água, aí ele começou a aplicar passe na região frontal da Celina, da Eugênia e do Antônio Castro, que eram, pelo jeito, eram os médiuns mais ativos, né? Pelo jeito, eram os médiuns mais ativos desse grupo aqui, né? Da impressão. Só ver uma coisinha aqui. Certo. Ok. Joia. Então vamos lá. Nosso amigo, esclareceu o assistente, procura ajudar os nossos companheiros de mediunidade, favorecendo-lhes o campo sensório. Não lhes convém por agora a clarividência e a clareaudiência demasiado abertas. Então, o Clementino ele está auxiliando as percepções desses médiuns aqui, da Celina, da Eugênia e do Antônio Castro, né? Ele está auxiliando através dos passes. Por quê? Porque não é interessante que eles tenham essas capacidades, a clareaudiência e a clarividência muito abertas. Tá? Então, eles só permitem aquilo que é interessante, aquilo que é útil para eles perceberem. Não mais do que isso. Tá? Porque quando a gente está com as percepções muito abertas, isso pode nos atrapalhar emocionalmente. Tá? Na esfera dos espíritos reencarnados, há que dosar observações para que não venhamos a ferir os impositivos da ordem. Cada qual de nós deve estar em sua faixa de serviço, fazendo o melhor ao seu alcance. Quer dizer, enquanto nós estamos encarnados, nós temos que dosar as observações para que a gente não se desorganize. Tá? É aquilo que eu falei para vocês outro dia, né? Tem pessoas que chegam à casa espírita, tem pessoas que chegam à reunião mediúnica e estão percebendo muita coisa. Estão com a percepção muito, muito ativas, né? As percepções. A pessoa, né, depois da reunião mediúnica, fala: Alexandre, eu vi um espírito para cá, espírito para lá, espírito passando, espírito, né? E aí, à medida que a pessoa vai participando, tem pessoas que começam a ter uma certa restrição na sua percepção, né? Então, elas já não percebem tudo. Elas já percebem bem menos, apenas aquilo que é produtivo, apenas aquilo que seria interessante para ela perceber. Tá? Vai havendo como que uma regulagem. Os espíritos vão regulando ali o tanto que ela deve perceber ou não. Tá? Até porque, como diz o Aulus aqui, cada um tem que estar prioritariamente na sua faixa de ação.
Então, nós encarnados, a nossa faixa de ação é a faixa material. Então, nós vamos perceber bem menos da faixa espiritual, né? Então, cada um na sua área, né? Cada macaco no seu galho, né? Quando a gente começa a misturar muito a coisa, aí é o que acontece de muitas pessoas se desequilibrarem profundamente, né? Acontece de muitas pessoas perderem o equilíbrio psíquico, tá? Ok. Imaginemos um aparelho radiofônico terrestre coletando todas as espécies de ondas em movimento de captação simultâneo. Então você imagina um rádio captando várias frequências ao mesmo tempo, não é? Simultaneamente. Como é que ficaria, né? Se nós captássemos várias estações de rádio ao mesmo tempo? Ficaria bem difícil, né? O proveito e a harmonia da transmissão seriam realmente impraticáveis e não haveria propósito construtivo na mensagem. Até porque ficaria uma mensagem em cima da outra, né? Uma voz em cima da outra, uma música em cima da outra. Aí viraria um rolo na nossa cabeça para a gente entender o que está sendo cantado, o que está sendo dito nessa rádio, não é? Tem muitas pessoas que falam isso. Alexandre, eu vou tentar dormir, aí uma zoeira na minha cabeça, eu começo a ouvir um monte de vozes de pessoas, né? Pessoas falando, pessoas rindo, pessoas gritando. Vocês já ouviram isso? Tem muitas pessoas que falam isso. Na hora que eu vou dormir, eu começo a perceber um monte de coisa. Ou então na reunião mesmo, mediúnica, a pessoa começa a perceber um monte de coisa, né? Então isso não é produtivo, né? Por isso que eles dosam a nossa percepção. Certo? O proveito e a harmonia da transmissão seriam realmente impraticáveis e não haveria propósito construtivo na mensagem. Um médium, pois, não deve demorar-se com todas as solicitações do meio em que se situa, sob pena de arrojar as suas impressões ao desequilíbrio, a menos quando, por sua própria evolução, consiga sobrepairar ao campo do trabalho, dominando as influências do meio e selecionando-as segundo o elevado critério de quem já consegue orientar-se para o bem e orientar aqueles que o acompanham. Um exemplo, o Chico Xavier, né? Então, o Chico Xavier, por evolução, ele conseguia perceber um pouco mais, né, que as pessoas normais, porque ele conseguia se sobrepairar sobre as questões eminentemente materiais e tinha condições de se orientar e de orientar aos outros. Nós não podemos perceber muita coisa, até porque talvez a gente falasse besteira. Talvez a gente falasse o que a gente não devia para as pessoas. Talvez a gente achasse tão extraordinário ou tão chocante que a gente gostaria de falar para os outros. A gente acharia tão sensacional que a gente já queria falar para alguém. E isso não seria bom, né? Esse é um dos grandes problemas da mediunidade, é nós sabermos filtrar o que nós vamos fazer com a informação. Porque às vezes nem a gente se orienta bem com as informações adicionais que a gente tem, nem a gente orienta bem as pessoas. Se a gente não sabe guardar segredo, por exemplo, os espíritos não nos dão informações. Só quando nós vamos dando mostras e mostras de equilíbrio, de discernimento, de maturidade, é que eles vão nos dando alguma informação que nós possamos guardar para nós, sem transformarmos isso em algo que a gente tenha que contar para alguém, ou publicamente, ou, né? Então, isso eles são muito cuidadosos, né? Até porque a gente tem que aprender ainda a conter certas coisas em nós, né? Não sair propagando, né?
E às vezes a primeira coisa que as pessoas fazem hoje em dia é isso, né? Você acabou de receber uma mensagem, né? Já sai pondo na internet, já sai pondo no Facebook, já, né? E não é assim que a gente aprende, né? A gente aprende que nós temos que analisar, nós temos que ver até se é algo interessante ou não de se colocar publicamente. Tem que haver todo um trabalho de análise. Não pode ser feito no impulso, né? Até para filtrar informações inconvenientes que possam gerar pânico nas pessoas, que possam gerar, né, situações assim realmente nocivas, né, para a sociedade. Então, por isso que geralmente a gente fica assim numa limitação muito grande. Outra coisa que a gente faz é, quando a gente tem informações diferentes é a gente ficar ansioso. Se os espíritos sinalizam alguma coisa que pode vir a ocorrer, pronto, a gente já fica ansioso, né? A gente já fica preocupado. Então, nós não sabemos muito bem lidar com a verdade, nós não sabemos lidar muito bem com as informações. Então, sempre quando adiantam alguma coisa, a gente não sabe o que fazer com aquilo. Geralmente a gente fica ansioso, preocupado, com medo, né? Por isso que os espíritos amigos já não falam muita coisa pra gente, né? Ok. Ok, deixa eu ver aqui. Tá. Hilário refletiu um momento e indagou. Os trabalhos mediúnicos, porém, são rigorosamente iguais nos três instrumentos sobre o nosso exame, né? Aí nós vamos, entrar aqui vamos mais um pouquinho, né? Vamos mais um pouquinho. Os trabalhos mediúnicos, porém, são rigorosamente iguais nos três instrumentos sobre o nosso exame. Quer dizer, a mesma reunião mediúnica que nós estamos vendo aqui, que o André Luiz está participando, está sendo percebida do mesmo jeito pela Dona Celina, pela Eugênia e pelo Antônio Castro? Né? Isso não. O círculo de percepção varia em cada um de nós. Há diferentes gêneros de mediunidade. Contudo, importa reconhecer que cada espírito vive em determinado degrau de crescimento mental. E por isso, as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma, né? Então aqui o instrutor está dizendo, olha, não, cada um vai vivenciar a reunião mediúnica de forma diferente. Assim como nós vivenciamos a nossa vida de forma diferente. Por quê? Porque cada um desenvolve, cada um enxerga a vida de forma diferente, não é? É de alma para alma, a gente enxerga a vida de forma bastante diferente. Você pode ter duas pessoas que convivem juntas e veem a vida de forma muito diferente. Inclusive, elas têm uma tendência a ter vidas diferentes, os resultados diferentes, né? Mas, enfim, na reunião mediúnica também, nós teremos cada um vivenciando a sua reunião mediúnica. Cada um vivenciando de uma forma diferente tudo o que ocorre ali na reunião mediúnica, né? O Diego Moura colocou, eu frequento a casa espírita e tenho algum estudo da doutrina, mas tenho mediunidade zero. Como desenvolvê-la? Olha, Diego, às vezes você pode até ter mediunidade, não ser mediunidade zero, não. Às vezes pode até ser que você sinta muita coisa. Talvez você já perceba muita coisa, só que você não entende como sendo percepção. Tá? Por quê? Porque a gente associa geralmente percepção à visão e audição. Se você vê espírito e ouve espírito, é que você é médium, né? Geralmente a gente fala que a pessoa é médium
E a própria pessoa se designa como tal, né? Mas se a gente pergunta para a pessoa e ela não vê e não ouve, geralmente ela fala que não é médium. Só que a pessoa vive uma porção de sintomas emocionais, uma porção de sintomas físicos, uma porção de sintomas mentais, né? Questões que ocorrem na mente dela que ela não consegue entender. Então, no corpo, na emoção e no pensamento. Esses sintomas, né? A prática foi demonstrando para a gente que a maioria das vezes que a pessoa é médium, a gente percebe através dos sintomas que ela nos demonstra, né? Que ela expressa. Tá? Sintomas físicos, dores que vêm, que vão, que aparecem, desaparecem do nada, mal-estares, né? Peso na cabeça, dor de cabeça toda hora. E aí depende da pessoa, depende dos sintomas que ela traz, os sintomas emocionais, irritações injustificáveis, medos súbitos, mesmo no caso do pânico, em determinados contextos que não se justificam, né? Então você tem várias situações que normalmente as pessoas vivem que elas não associam com mediunidade. Não obstante, a gente percebe através de alguns indícios, né, esses que eu falei e outros, a gente percebe já que a pessoa, muito provável que ela esteja percebendo os espíritos. Tá? Então isso é muito comum, viu? Então você pergunta como desenvolver a mediunidade, né? Você acha que não tem, eu já coloquei uma dúvida. Eu já coloquei uma dúvida, talvez até você tenha, você não tenha associado, entendeu? Agora, não é uma coisa que a gente busca, assim, não, porque eu quero desenvolver a mediunidade, eu não tenho nada de mediunidade. A gente não deve concentrar aí a nossa preocupação. A gente deve concentrar no estudo e no trabalho de ajuda. Eu quero estudar e eu quero vir a participar de uma reunião mediúnica, mesmo que eu não seja médium, e na reunião mediúnica não tem só médium, tem outras pessoas também que não têm, a princípio, mediunidade, mas eu quero participar porque eu quero ajudar, eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero aprender a lidar com isso, eu quero, né, ajudar. E durante a reunião mediúnica você vai percebendo com o tempo se você tem maior ou menor sensibilidade. Aí o dirigente, o doutrinador vai te ajudando também. Ele vai observando como que você reage, vai te orientando, né? Mas o enfoque não deve ser, eu quero desenvolver a minha mediunidade. Eu não tenho, eu quero desenvolver. Não, não deve ser assim. A gente deve focar no estudo e na ajuda. E você focando no estudo e na ajuda, você vai sendo conduzido para aquilo que você pode realizar. Que pode ser que você realmente não tenha aquela facilidade de dar comunicação, né? Ou talvez venha a fazer isso só ao longo de alguns anos, como aconteceu comigo. Pode ser que você seja mais útil aplicando passe, seja mais útil na doutrinação, entendeu? Então, é por aí, ok? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. Semana que vem a gente continua, tá? Hoje a gente saiu um pouco do nosso tradicional, né? E a gente sentiu um pouco essa mudança, né? Mas aí semana que vem vamos ver se vai estar tudo ok, né? E aí a gente dá sequência, tá? Então vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus novamente pelas bênçãos recolhidas por cada um de nós, por cada irmão que está aqui conosco no plano material e no plano espiritual. Os espíritos amigos que também nos auxiliaram, todo o ambiente que se criou para que nós tivéssemos essa noite produtiva, essa noite de bênçãos, e que nos faz tão bem pela qualidade das vibrações que chegam até os nossos corpos, até o nosso perispírito, até a nossa alma. Obrigado por tudo, Senhor.
permaneça sempre conosco e ajuda-nos para que estejamos contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença, um grande abraço, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, né? Se Deus quiser. Um abração, até mais.